Você já ouviu falar de 4 anjos que estão presos até hoje, aguardando uma hora, um dia, um mês e um ano específicos para serem libertos? A Bíblia afirma que esses anjos estão acorrentados junto ao rio Eufrates e, quando forem soltos, trarão uma destruição como o mundo jamais viu. Mas quem são esses seres? Por que estão presos? E o que acontecerá quando suas correntes forem quebradas? Isso não é lenda, nem ficção. Está escrito no livro do Apocalipse. E o mais assustador é que o tempo da libertação deles pode estar mais próximo do que imaginamos. Hoje você vai descobrir o mistério por trás dos anjos aprisionados no rio Eufrates. A verdade que a Bíblia revela é muito mais profunda do que parece. No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, o apóstolo João descreve uma visão impressionante. Ele ouve uma voz que vem do altar de Deus, dizendo ao 6º anjo com a trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Essa ordem não é simbólica, é uma liberação real, dentro de um plano divino com dia e hora marcados. E logo em seguida, João vê o resultado, uma matança em escala global. A 4ª parte da humanidade sendo destruída. Mas quem são esses 4 anjos? Por que estão amarrados? E por que Deus, em sua justiça perfeita, os manteve presos até o tempo certo? A menção ao rio Eufrates não é aleatória. Esse rio tem um profundo significado espiritual e histórico. Foi nas suas margens que surgiram civilizações como a Babilônia e a Assíria, impérios que se opuseram diretamente ao povo de Deus. O Eufrates simboliza a fronteira entre o reino de Deus e as forças do mal. E é justamente ali, na fronteira entre o bem e o mal, que esses anjos aguardam sua libertação. Para entender quem são esses seres, precisamos mergulhar no que a Bíblia e até mesmo os textos antigos judaicos dizem sobre anjos caídos, juízo e guerras espirituais que influenciam diretamente o mundo físico. A Bíblia não fornece nomes específicos para esses 4 anjos aprisionados no Eufrates, mas o que ela revela é mais profundo do que parece à primeira vista. O próprio fato de estarem amarrados já indica algo fora do comum. Anjos fiéis a Deus jamais são acorrentados. Isso significa que esses não são anjos do bem. Eles são anjos caídos, aprisionados por Deus por causa da gravidade de seus pecados. Essa ideia se conecta diretamente com o que o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro 2,4. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, entregando-os às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Da mesma forma, em Judas 1:6, lemos: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os reservou em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Esses textos revelam que há anjos caídos que foram tão perigosos, tão rebeldes, que Deus os acorrentou, separando-os até o tempo do juízo final. E o livro do Apocalipse mostra esse momento chegando, a hora em que seriam soltos para executar parte da ira divina. Mas esses 4 anjos não são apenas rebeldes. Eles têm uma missão específica: matar a 1/3 parte da humanidade. Isso indica que eles têm poder, autoridade e capacidade destrutiva tremenda. E o fato de estarem presos até um tempo exato mostra que fazem parte de um plano profético de Deus. Alguns estudiosos acreditam que esses anjos estão ligados ao que aconteceu nos dias de Noé, quando os filhos de Deus, seres espirituais, se corromperam com os humanos. Outros associam esses anjos à região da antiga Babilônia, onde práticas espirituais malignas floresceram sob influência direta do reino das trevas. O mais importante é entender que esses seres não estão soltos agora. Eles estão amarrados, aguardando a autorização divina. E isso nos mostra que mesmo os anjos caídos mais perigosos não agem por conta própria. Tudo está debaixo do controle absoluto de Deus.
O rio Eufrates não é apenas um rio comum na Bíblia. Ele carrega um significado muito profundo e profético. Desde os tempos antigos, o Eufrates foi uma fronteira natural que delimitava impérios, reinos e territórios. Na profecia bíblica, ele simboliza barreiras que guardam segredos e limitam o avanço do mal até o tempo certo. No livro do Apocalipse, capítulo 9, quando os 4 anjos são soltos, eles são liberados justamente na região do rio Eufrates. Isso nos mostra que Deus usa essa fronteira para controlar o momento exato da libertação desses seres espirituais perigosos. É uma barreira divina, uma prisão simbólica que segura as forças do mal. Além disso, o Eufrates é mencionado como um dos principais rios que irrigam a terra da antiga Mesopotâmia, a terra entre rios, berço das primeiras civilizações, onde a corrupção e a rebeldia espiritual cresceram de maneira assustadora. Isso reforça a ideia de que essa região tem um papel central no desenrolar dos eventos proféticos. De modo geral, o rio Eufrates representa o limite da intervenção maligna no mundo até o tempo do juízo. Até que Deus determine o momento certo. O mal está contido, acorrentado, mas alerta e pronto para agir quando chegar a hora. Essa simbologia nos ensina que há um plano divino perfeito controlando até as forças mais obscuras e que tudo acontece dentro do tempo e da vontade de Deus. Muita gente se pergunta, esses anjos acorrentados ao rio Eufrates, eles já foram soltos? A resposta não é simples, porque a Bíblia nos fala em símbolos e tempos que exigem interpretação cuidadosa. No livro do Apocalipse, o momento da soltura desses anjos está ligado a eventos específicos que ainda não ocorreram plenamente. Eles são libertados para cumprir um papel essencial nos últimos dias, como parte do juízo final e do cumprimento das profecias. Alguns estudiosos afirmam que essa soltura acontecerá no tempo da grande tribulação, um período de muita provação e dificuldade para a humanidade, antes da volta de Jesus. Outros interpretam que já estamos vivendo sinais de que esse momento se aproxima, observando crises, guerras e instabilidades crescentes no mundo. No entanto, o que a Bíblia deixa claro é que o controle está nas mãos de Deus. Nenhum mal é liberado antes do tempo determinado por Ele. Mesmo que esses anjos estejam presos, sua soltura será um evento divinamente orquestrado e cheio de significado para o cumprimento do plano de Deus. Portanto, mais do que tentar prever datas, o que devemos fazer é estar atentos aos sinais, buscar entendimento na palavra e manter nossa fé firme, sabendo que Deus está no controle de tudo, inclusive das forças espirituais mais poderosas. Esses anjos acorrentados ao rio Eufrates não estão presos por acaso. A Bíblia revela que eles têm uma missão muito específica e, ao mesmo tempo, terrível. Eles são conhecidos como anjos caídos ou espíritos imundos, e sua missão está diretamente ligada a um período de grande conflito espiritual e físico na Terra. Quando forem soltos, sua principal tarefa será liderar uma espécie de exército espiritual de demônios para enganar as nações, provocando guerras, desordem e um aumento extremo do mal no mundo. Eles agirão para cumprir o juízo divino, sendo instrumentos do castigo que Deus permitirá sobre aqueles que rejeitaram sua palavra. Além disso, esses anjos exercerão um poder tão grande que poderão influenciar diretamente eventos políticos e sociais, levando a humanidade a um estado de confusão e rebelião contra Deus. São forças que trabalham para tentar destruir o plano divino, mas que, paradoxalmente, acabam servindo para a consumação dos propósitos de Deus. Por isso, o aprisionamento deles é um sinal da misericórdia divina, adiando um tempo de caos ainda maior. E sua libertação será um marco decisivo no desenrolar da história da salvação, mostrando que o tempo do juízo está próximo. Do ponto de vista teológico,
Esses anjos aprisionados representam uma realidade profunda sobre o conflito entre o bem e o mal, tão presente nas Escrituras. Eles nos mostram que existe um plano divino que, mesmo diante do mal, mantém controle e limites sobre as forças das trevas. A prisão desses anjos revela a soberania absoluta de Deus, que permite que o mal exista, mas nunca sem restrição ou fora de seu controle. Espiritualmente, essa passagem nos serve como um alerta claro para permanecermos vigilantes. O fato desses seres estarem presos, mas prestes a serem libertados, indica que um tempo difícil está por vir. Um tempo em que a fé será provada e as escolhas espirituais terão consequências profundas. Por isso, é fundamental que estejamos firmes na palavra de Deus, fortalecidos na oração e conscientes da batalha espiritual ao nosso redor. Ignorar esse aviso é correr o risco de sermos enganados e envolvidos em confusão, tanto pessoalmente quanto coletivamente. O chamado, portanto, é para que nos preparemos espiritualmente, buscando a proteção divina e mantendo uma vida de santidade e obediência. Pois, mesmo em meio à luta, sabemos que Deus tem o controle e que, no final, o bem prevalecerá. Para concluir, entendemos que os anjos aprisionados ao rio Eufrates são mais do que uma simples imagem simbólica. Eles representam uma verdade profunda sobre a batalha espiritual que acontece além do nosso alcance, mas que influencia diretamente a história da humanidade. A Bíblia revela que esses seres são poderosos, mas ainda estão sob o controle soberano de Deus, que permite que sejam libertados no tempo certo, conforme seu plano perfeito. Essa revelação nos convida a uma reflexão profunda sobre o nosso papel enquanto cristãos neste tempo de espera e vigilância. Não somos chamados a temer os anjos caídos, mas a reconhecer que vivemos numa era de conflito espiritual e que precisamos estar firmes na fé, buscando a proteção e a orientação do Espírito Santo. Aplicar esse conhecimento na prática significa cultivar uma vida de oração constante, arrependimento sincero e comprometimento com a palavra de Deus. É um chamado para nos fortalecermos espiritualmente, para que quando os tempos difíceis vierem, como indicam as Escrituras, estejamos preparados para resistir, manter a esperança e continuar proclamando a verdade do Evangelho. Além disso, essa passagem nos lembra que o mal tem limites estabelecidos por Deus e que, apesar das aparências, Ele está no controle absoluto de tudo. Isso traz esperança e segurança para o coração do crente, pois mesmo diante das trevas, a luz de Cristo jamais será vencida. Portanto, que possamos sair deste estudo não apenas com mais conhecimento, mas com uma fé renovada e uma consciência clara da importância da vigilância espiritual. Que a verdade sobre esses anjos aprisionados nos inspire a buscar mais intimidade com Deus, para que sejamos fortalecidos e guiados em meio às provações. Lembre-se, a Bíblia é a nossa fonte segura de verdade e nela encontramos as respostas que nos sustentam. Fique firme, porque a vitória final é do Senhor. Se este vídeo trouxe uma nova luz para você sobre os mistérios da Bíblia, deixe seu like para ajudar mais pessoas a descobrirem essa verdade escondida. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que também buscam entender melhor a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos profundos e reveladores sobre a Bíblia e a fé cristã. Juntos, vamos fortalecer a nossa caminhada espiritual e crescer no conhecimento da verdade que liberta. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você abundantemente.